Há umas edições eu falei dessa famosa guerra de canetas bipolarizada entre a famosa Bic e a portuguesa Molin, a tal marca de canetas que muita gente pronunciava como sendo Molan, na esperança que isso o fizesse mais fino. É ou não é, Sr. Vasco Palmeirim? Continua. Mas que, na verdade, não era mais do que uma utilização curiosa de algumas letras do nome do proprietário da marca, que era Mário Lino. Não o homem do deserto da margem sul, mas outro, Mário Lino. Geralmente, nessa batalha, as Bic ganhavam e carregavam consigo o peso de serem uma marca internacional, e também porque as pessoas, na dúvida entre pedirem numa loja uma Molin ou uma Molan, acabavam por optar pela Bic, porque era evidente que Bic só se pronuncia de uma maneira. Não me parece que tenha existido alguém a achar que aquilo se podia chamar bike. Portanto, na guerra das esferográficas de corpo transparente, a Bic vencia. O mesmo não se podia dizer da outra guerra, a guerra dos marcadores coloridos, também conhecidos como as canetas de feltro. Sim, de feltro, exatamente. As canetas de feltro. Creio que todos concordamos que aí a Molin era campeã, era rainha. Completamente. E o status de um jovem na escola media-se pelo tamanho dos tojos de canetas Molin. Atenção. 36, aqui presente. Atenção, não desprezar as canetas carioca. Não desprezar as canetas carioca, mas atenção as canetas Molin. Atenção a isso. As canetas Molin, o petisco que só tinha os tojos de 6 canetas Molin era deprimente. Todos concordamos com isso. Havia deprimente. O que é que faz com 6 cores? Não faz nada. O que tinha 12 já era menos deprimente. Mesmo assim. Mas ainda deprimente. O que já tinha para aí 24 era um homenzinho, ou 30 e tal. E o que tinha aquele gigantesco que continha todas as cores cambiantes e variações possíveis e imaginárias era um deus! Ou um deus ou um totó. Também podia não ser muito ajuizado andar pela escola a ostentar uns tojos Molin de dezenas e dezenas de canetas, porque a sociedade escolar podia ser implacável para com um desses cromos exibicionistas. Pelo simples não, a coisa mais inteligente era ter 24, não é? 24 já não era nada mal. 24 já era um certo estatuto. E tu falaste há pouco da carioca. A carioca era a concorrente direta da Molin. Claro, tinha uma virtude grande em relação à Molin, que era o facto das canetas virem numa caixa transparente dura, enorme, que era em si só a definição de épico. Segurar naquilo era uma sensação poderosa. Levar com aquilo na cabeça também. Mas não falemos sobre isso. E a carioca tinha cores mais vivas, como por exemplo um verde alface, que aquilo era fresquinho só de olhar. É verdade. Mas a sensação que tenho é que duravam menos que as Molin. E não sou eu que tenho. Palmeirinho, tu também... As carioca secavam muito rápido. Muito depressa, não é? E as Molin tinham aquela cor mítica para uma criança que gosta de pintar, que é a famosa cor de pele. Cor de pele. Mas vocês não faziam aquele truque de pôr álcool? É verdade, havia quem fizesse. Wanda, nós já passámos isso. Havia quem fizesse. Não. O álcool. Olá, eu sou a Wanda. Sempre com o álcool. Eu uso álcool. Não, o álcool só apareceu mais tarde nas nossas vidas. Mas o facto das carioca durarem menos que as Molin não queria dizer que uma Molin não pudesse durar muito pouco. Para uma Molin morrer, bastava que um colega nosso de escola, mais mal intencionado, e convenhamos, naquela altura quase todos somos mal intencionados na escola, bastava que ele metesse o bico da caneta para dentro. É pá, sim. Lembro-me de colegas meus ruins me fazerem isto em algumas das canetas do meu super mega estojo. Eu era um desses que tinha o maior de todos. E eu tive a minha primeira grande depressão da minha vida. Então, fala connosco, Marco. Foi quando eles meteram o bico da caneta preta para dentro. Não, mas é que a caneta preta era a mais essencial de todas para fazer os traços de fora dos bonecos. E isso é uma coisa que não se perdoa. É uma coisa que magoa muito e que magoa bem fundo. E aquela coisa que... Se vocês tivessem metido o bico da caneta contra o meu corpo. Mas não foi uma depressão muito dura. Foi Molin. Obrigado. E havia cerca de, 14 tons de vermelho. Havia. Que variavam em nada. A questão é essa. Não, era tipo o azul escuro, o azul claro, o azul mais claro, o azul clarinho, o azul quase E depois, branco. olha, passa-me o vermelho. Passava o vermelho. Não é este vermelho. Não é este, tem que ser o outro. Era um credo que não se vendia muito no Porto, não havia azul às riscas. Sim. Continua. Estás a tirar o jogo, a verdade é que nós não precisávamos daquelas canetas todas. E eu acho que se ainda tenho esse estojo a algures numa arrecadação qualquer, há lá marcadores que nunca foram usados. Um puto de 8 anos precisa lá agora de 5 variantes de cinzento. Claro. Mas sem dúvida que a grande coisa de ter uns tojos destes era, como apontaste muito bem, Vasco. Aliás, eu vi isso ontem na página da caderneta de cromos do Facebook. Tu falaste na cor de pele. Sim. E era tristíssimo porque quem não tinha cor de pele nos seus estojos de canetas não tinha outro remédio se não pintar os seres humanos para aí de amarelo. E eu acho que os Simpsons nasceram assim. O Matt Groening não tinha um destes estojos maiores. Era pobre.
Era pobre. Bom, as canetas de feltro, fosse qual fosse a marca, tinham uma utilidade muito apelativa. Quando se arrancava aquela parte branca de trás, penso que o nome técnico é o rabinho da caneta. Quando se arrancava o rabinho da caneta, tínhamos acesso a essa coisa maravilhosa que era a carga da caneta, que é um rolo de tecido impregnado de tinta com o qual podíamos fazer 3 coisas. E onde se punha o álcool, lá está. Era aí que se punha o álcool. Wanda, estou a insistir no álcool. O rolinho que vinha dentro da caneta dava para fazer 3 coisas. Eu peço desculpa para a minha linguagem agora ser um pouco forte, mas as 3 coisas eram o seguinte: uma, cagar-nos; outra, cagar-nos; e ainda outra, cagar-nos. Era o que dava para fazer com isso. Mas lembro-me que dava um certo prazer esventrar uma caneta, nomeadamente quando a ponta já não escrevia bem. Mas não dava para ser muito rigoroso nos limites do desenho. Não dava, não. Era só para pintar grandes superfícies. Andavas ali, ras. No fundo é o princípio da pintura. Quando vais pintar a casa também com o rolo é só para grandes superfícies. Claro que sim. E também acontece a mesma coisa. As 3 coisas. As 3 coisas acontecem. Era graças às canetas de feltro que acontecia esse fenómeno estrondoso que era chegar a casa com as mãos cheias de riscos de tinta. Eu nunca percebi como é que isso acontecia. Eu tinha um extremo cuidado para que a ponta das canetas tocasse apenas no papel, mas o que é certo é que eu chegava ao fim de um trabalho com riscos de marcador Molin, não só nas mãos, mas em sítios como o antebraço, mesmo que estivesse com uma camisola de manga comprida. É uma... Não sei como é que isso acontecia, mas é uma situação clássica. Mistério, sim. É uma situação clássica que acontecia pequeno, que é ficar com riscos de caneta em todo o lado. O embaraçoso é que eu, ainda hoje, aos 38 anos de idade, não posso pegar num marcador de feltro sem ficar de novo com riscos de cores até à alma. A alma ainda é o menos que não se vê, mas é péssimo estar numa reunião séria, por exemplo, a negociar valores, não é? Com as mãos cheias de riscos de tinta. Porque a pessoa perde logo a credibilidade, não é? Já perdi várias oportunidades à conta disto. Não, já ouvi muitas vezes, então depois dizemos alguma coisa e ninguém me tira da cabeça que aquilo é da tinta. Foi da tinta que eu bem os vejo a olhar-me para as mãos e a pensar, foi um erro. Foi um erro chamarmos este gajo. Porquê fazer esta reunião depois de fazer desenhos? Epá, não? Claro. Isso então, outra questão. Se, muitas vezes, quando temos traços vermelhos de tinta, fomos ao bingo. Basicamente é isso. Também pode ter sido. Está aqui um ouvinte a dizer 23, 2, 3, 12, 1, 2. Está aqui um ouvinte a chamar a atenção para isto no que é o lápis de cor da Viarco. Carandache. Não, Carandache eram bons. Isso é outro nível. Sim. Com Carandache fazias arte. Isso já é guache. Isso já é lápis de cor que custam para lá de Agora, mil paus. Os Viarco eram os míticos lápis da nossa infância. É verdade. Eu ainda de fazer um cromo sobre os Viarco. Porque e os lápis não pintavam muito bem, mas faziam buracos na folha que era espetacular. Também, e se o lápis não o fizesse, a borracha de tinta falo-ia seguramente. E os lápis de carvão da Stettler, que tinham o número 2 e o número 3 e a ponta era mas o rabo do lápis, lá está, o rabinho do lápis era vermelho. Mas também isso é cobiçar o que não é teu. Se os lápis são dessa senhora, deixa brincar com eles, não é? Mas eu queria sobre mim. Não, pois é, mas invejoso. Inguista. A caderneta de cromos com o Nuno Marco, disponível também em formato podcast em radiocomercial.clix.pt.